Olá, começa agora o Contraponto. Seja bem-vindo. Fique com a gente e acompanhe o nosso bate-papo sobre jovens e consumo. Estão aqui para falar sobre o assunto o professor de Economia da UFES, Celso Bissoli, e a psicóloga Vânia Reis. Pesquisa do Serasa e Ibope revela que 40% das pessoas entre 16 e 24 anos de idade admitem não ter controle quando o assunto é dinheiro. Mas o apetite consumista de muitos jovens pode ter sérias consequências, como o endividamento. Bom, Celso, eu começo com você. Essa questão de consumismo desenfreado, que muitas vezes leva ao endividamento, tem a ver com a questão da educação financeira ou, às vezes, a falta de educação financeira aqui no nosso país? Bom, então todos esses são aspectos que estão relacionados. O fato das pessoas não terem uma educação financeira bem consolidada e bem trabalhada faz com que a relação que essas pessoas estabeleçam com a sua vida financeira e com o dinheiro realmente seja um pouco mais problemática. Mas o problema não se resume somente à educação financeira, isso é uma parte do problema. Hoje em dia nós temos também um fator que contribui muito para esse endividamento, que é a oferta de crédito muito grande. As pessoas têm acesso muito facilitado ao crédito, o que acaba contribuindo para que aquelas pessoas que não sabem lidar com dinheiro acabem se endividando muito mais rapidamente e criando muitos problemas para a sua vida. Perfeito. Agora, Vânia, esse contexto que a gente vive, né? Os jovens têm acesso a produtos no shopping, que hoje em dia a gente tem muito mais shoppings, na internet, na TV, a questão da globalização de um produto que antes só tinha no exterior, qualquer um pode ter em qualquer lugar do mundo. Isso também essas questões estão relacionadas com esse consumismo. Todos consomem, mas um consumismo desmedido, desenfreado? Com certeza. A questão da nossa sociedade hoje é que ela se reconhece como tal a partir do consumo. O que é? Quem que é que me diz quem eu sou? Antigamente você tinha assim, ele é da família tal, ou ele é um cara de família. Você tinha formas de organizar, ele é filho de fulano, a sociedade, que falava dessa sociedade com valores que eram os valores tradicionais. Os pensadores, grandes pensadores do século passado, Marx, Freud e Nietzsche, desconstruíram com suas teorias os pilares da sociedade como a gente entende. Então, toda a autoridade paterna, autoridade divina, né, com Nietzsche, com Deus, e do patrão, né, com Marx. E com essa desconstrução, o que restou foi esse individualismo, eu tenho que ter os meus direitos, o meu prazer, o meu imediato, não se constrói mais. Então, esses meninos e crianças também, não só jovens, eles são alvo facílimo, tá? Do mercado de consumo, porque eles, a partir do que eles têm, então eu tenho o videogame tal, eu tenho o celular tal, ou, enfim, qualquer novidade que me posiciona entre meu grupo como eu sou uma pessoa de valor. O que restou dessa sociedade desconstruída foram valores de consumo, que está levando a desvios absurdos, né? Então você tem, às vezes, pessoas que estão passando totalmente dos limites e abdicando de valores como o seu nome, que era uma coisa muito forte e desejado pelas pessoas, de ter um nome honrado na sociedade, para ser o meu prazer hoje, aqui e agora. Então, é uma questão que tem todo o impacto e que tem uma problemática muito grande em cima disso. Certo. Agora, Celso, a gente tem aí um fenômeno, uma nova classe média, como se fala. Seria uma falta ainda de amadurecimento dessa classe em relação ao consumo, como consumir de maneira consciente, até por não estar acostumada com toda essa oferta de crédito que
que você falou, as facilidades, né? Os jovens hoje em dia não precisam nem comprovar renda para a loja fornecer um cartão de crédito, poder abrir um crediário. Tem toda essa questão ainda do amadurecimento em relação a esse consumo? Sim, em parte, essa seria uma explicação. O advento dessa nova classe média foi bastante positivo, porque isso significa que mais pessoas estão acessando novos níveis de consumo, podem melhorar a sua qualidade de vida. Então, isso foi muito positivo. Só que, por outro lado, isso traz um problema, porque são pessoas que não estavam habituadas a isso, o que não significa também que esse problema aconteça somente com as pessoas dessa nova classe média. O problema do endividamento e da má administração dos recursos acontece em todas as classes sociais. Exatamente. Mas com o advento dessa nova classe, né, houve um aumento da renda média dessa população, essas pessoas entraram nesse mercado de consumo e, obviamente, que esse mercado é extremamente lucrativo e as instituições financeiras sabem disso. E uma das formas de você entrar nesse mercado é justamente apresentar todas essas promessas de realização de todos esses desejos de consumo, de imediatismo, de fazer parte de um grupo, né? Todas essas questões associadas ao consumo. Então, hoje é extremamente fácil ter acesso ao crédito. Para você ter uma ideia, hoje em dia, a partir dos 12 anos de idade, uma pessoa já pode ter o seu cartão de crédito. Então, imagina o que é uma criança de 12 anos tendo o seu cartão de crédito, né? Tendo acesso a crédito. Claro, um crédito limitado, proporcional à sua renda, mas isso já passa para essa criança, né, para esse pré-adolescente, esse acesso ao crédito, essa ideia de que ele pode consumir alguma coisa sem ter renda. E muitas vezes essa criança ainda não está preparada para isso, ela sequer entende como um cartão de crédito funciona e o que significa comprar alguma coisa a crédito, o que significa incidência de taxa de juros em cima desse saldo devedor. Então, esse excesso de crédito acaba fortalecendo esse problema do endividamento. Está muito fácil. Sim, é prudente, Vânia, um pai autorizar uma criança de 12 anos a ter um cartão de crédito, por exemplo? Completamente não. É totalmente imprudente. A criança, aos 12 anos, ela nem atingiu a plena capacidade intelectual. O estágio de desenvolvimento da inteligência atinge o seu máximo por volta dos 14 anos, em termos de capacidade de abstração, de conhecimento mais amplo. Então, uma coisa, no meu entendimento, completamente inadequado. É você preparar uma criança para... O que você está dando um cartão de crédito? Por que você está dando? Porque você está autorizando ela sair sozinha, comprar o que ela quer. Ok, beleza, isso é ótimo. Mas ela não tem ainda a capacidade de entender, porque ela não tem renda. E a grande distorção e aí acontece, como ele falou mesmo, em todas as classes sociais, eu quero ter mais do que eu tenho, porque ninguém na sociedade de consumo está satisfeito com o consumo que tem. Se eu tenho um carro maravilhoso, mas ele não é do ano. Se eu tenho um que é com 5 anos, que o outro acharia maravilhoso, eu já não acho, porque ele já está velho. Então, a sociedade, ela se alimenta do consumo. Então, ela precisa desconstruir sempre a necessidade do perene, do estável, do não se muda. Porque não se vende quando não se muda. A partir do momento que eu desconstruir todas as coisas, então, tudo é possível. Então, todas as religiões é possível uma pessoa. Então, eu sou católica, mas eu também sou espírita, mas eu também sou evangélica. Quer dizer, eu posso tudo. Então, é claro que não posso tudo, mas essa sociedade construída dessa forma é uma sociedade que não dá conta de viver com os limites, não dá conta de viver com eu não posso. E a grande história desse pai que está dando esse cartão de crédito aos 12 anos, ele está deixando de exercer a função dele de pai, de cuidar, de orientar, de estar junto na compra, para poder
fazer parte da vida da criança. A terceirização da família, dos papéis familiares, está uma coisa. Então, a escola que tem que educar, você se educa sozinho, eu não acompanho porque eu quero, por meu lado, a minha vida, o meu prazer. Então, é uma sociedade que, se não se olhar com muito cuidado, vai adoecer seriamente. Em termos financeiros, é o mais visível, mas as consequências para essa desconstrução de valores no plano emocional, no grupo de pessoas que conseguem viver juntos e ultrapassar problemas juntos, vai ser muito grande. Por que eu estou falando vivem juntos? Famílias, do jeito que for a família, são pessoas que têm que enfrentar problemas juntos para continuar coesos e continuar juntos. Então, quando eu vivo numa situação imaginária, e aí você tem o crédito fácil como isso, ou como eu tenho todas as possibilidades, eu posso tudo, as relações fluidas, superficiais, então você tem uma sociedade que pode ter sérios problemas no futuro. Agora, Celso, como ensinar, quando começar a ensinar as crianças sobre essa questão de como consumir, eu tenho tanto, eu só posso gastar tanto, como que os pais devem fazer isso, ou mesmo a escola, como que deve ser essa orientação? Esse tipo de orientação, claro que quanto mais cedo, melhor. Via de regra, né, quanto mais cedo se trabalhar com isso, melhor você pode preparar a consciência e o entendimento que aquela pessoa tem sobre o problema. Educação financeira na escola, por exemplo, é uma alternativa. Só que a gente corre o grande risco de cair naquele problema da terceirização, né? Da gente entender que é a escola que tem que preparar financeiramente os jovens. Tudo bem, a escola tem um papel, mas da mesma forma que a gente cobra da escola educação financeira, a gente cobra educação do trânsito, cidadania, combate às drogas, educação sexual e por aí vai. A gente está abarrotando a escola de atribuições. Em muitos casos, como uma maneira da gente se eximir da nossa responsabilidade. Por mais que se trabalhe com as crianças e com o jovem assuntos relacionados à parte financeira, administração financeira, a experiência tem mostrado que boa parte do aprendizado que essas pessoas têm em lidar com o dinheiro vem muito mais dos exemplos que se tem em casa do que propriamente orientações que a gente pode passar. Porque orientação, em muitos casos, acaba sendo são dicas muito frias, né? Às vezes coisas muito fáceis de se falar, mas que a gente não incorpora na nossa prática. Então, não adianta nada, numa família, você tentar orientar o filho para que ele pague sempre à vista, para que ele desenvolva essa cultura da poupança e de não consumir em excesso, mas se os pais fazem justamente o contrário. Esse que é o grande problema que a gente tem. A prática, a experiência, a convivência ali no dia a dia acaba sendo muito mais significativa. E as pesquisas mostram que pais que têm problemas financeiros, via de regra, os filhos também apresentam exatamente o mesmo comportamento. Certo, a gente volta a falar sobre esse ponto. Daqui a pouquinho eu peço licença para vocês, Celso e Vânia, porque a gente vai fazer uma pausa agora no Contraponto. Hoje nós estamos falando sobre jovens e consumo. Não saia daí. Estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre jovens e consumo. Os nossos convidados são o professor de Economia da UFES, Celso Bissoli, e a psicóloga Vânia Reis. A gente começa o bloco mostrando o que os jovens falam sobre os hábitos de consumo deles. A nossa equipe foi às ruas para saber se eles poupam ou gastam mais do que deveriam. Vamos conferir. Mais ou menos, meio a meio, né? Gasta metade e a outra metade a gente guarda. Final de ano vai gastar mais ainda, tem carnaval também, né? A gente gasta mais, então já deixa um pouquinho para gastar depois. Eu gasto tudo, porque eu sou consumista demais. Gastar tudo que eu recebo, até o que eu não recebo. Porque eu sou consumista mesmo. Tipo assim, gosto de gastar dinheiro mesmo. Ultimamente estou gastando muito.
Ah, porque vem o 13º, a gente quer comprar roupa nova, quer usar tudo novo, quer se divertir mais. Sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho dinheiro para gastar final de semana, quando eu saio, ou algum produto que eu queira. E de última hora apareça que eu estou precisando e tal, eu sempre tenho dinheiro para comprar e eu sempre junto. Eu costumo poupar, porque na maioria das vezes eu sempre tenho que ter alguma economia reserva. Porque, por exemplo, quando eu preciso de sair, alguma emergência, sempre quando eu poupo eu tenho esse dinheiro. Não, me endividar não, já parcelei, mas consegui pagar, não foi uma dívida, foi um dinheiro que foi bem sucedido. Depende da época, se eu precisar eu poupo e quando não tem necessidade eu gasto. Igual eu tô para fazer uma viagem, então eu vou precisar juntar dinheiro, então eu corto todos os gastos. Mas quando eu não tenho nada em mente, então eu me libero. Eu costumo guardar mais do que gastar. Eu sou bem controlada quanto a isso. Eu sempre penso no amanhã, né? Se eu quiser comprar alguma coisa, eu tenho aquela reserva que eu posso utilizar naquela data. Bom, Vânia, a gente viu ali que muitas jovens, os meninos também, confessam que gastam bastante. E é uma tendência no mercado que a gente vê que todo semestre lança um aparelho diferente, tem muitas marcas, enfim, a propaganda é muito direcionada para esse público. Como fazer para convencê-los de que aquele produto que ele quer, muitas vezes não é necessário, que ele não necessariamente tem que ter aquele produto, tem que se endividar muitas vezes para adquirir aquele produto? Como que a gente faz em meio a isso tudo, ao apelo das propagandas, o crédito que o jovem consegue? Como que faz, Vânia? Eu acho que a primeira coisa, como pais, né, que é a tua pergunta, acredito que seja, como é que os pais lidam com isso? Eu acho que a primeira questão que precisa é eles terem em mente que o que está em jogo nessa situação é a educação que ele vai dar para o filho dele para o resto da vida. Quando eu estou falando, não pode, não temos condição, isso daí vamos esperar, é no Natal, é no teu aniversário. Quando eu faço, então, ou vamos estabelecer aqui, então, o que você vai fazer, que ações que você vai fazer para poder juntar, ajudar a juntar esse dinheiro? Ah, então, vamos fazer, então não vamos gastar água à toa, então não vamos gastar a luz, vamos apagar, vamos fazer isso, que aí a mamãe consegue poupar esse dinheiro que estava gastando com isso, e aí a gente consegue comprar. Quando você está com essa mentalidade na tua mente, você está falando, eu estou ensinando meu filho a ser um cidadão responsável, tá? Sustentável. Quando os pais estão na cabeça, a outra lado, que é esse, ai, que infeliz que eu sou, porque eu não tenho dinheiro para dar para meu filho, porque eu queria dar ele essa última versão de qualquer coisa que ele queira. E aí ele se sente culpado, angustiado, como está trabalhando demais, não tem tempo para dar atenção, ele se deixa vender através de se endividando, dando àquela criança alguma coisa que ele não pode pagar, o que ele não pode dar. Esse consumo, só interrompendo que okay, deu gancho, esse consumo desenfreado, às vezes pode revelar que essa criança, esse jovem, tem uma necessidade, falta algo em outro aspecto da vida dele, às vezes a ausência dos pais, ou algum problema que ele está enfrentando, e aí ele vai e acaba comprando as coisas para suprir alguma necessidade. Sem dúvida nenhuma, o consumo é válvula de escape para várias coisas, ou ferramenta de medida, né? Deixa eu ver se você gosta mesmo de mim, que se você gostar de mim, você gasta esse dinheiro todo que você está ganhando para me dar isso. Então, eu meço o seu amor por mim. A grande parte das crianças que estão nesse tipo de jogo interno com a família, se você bota no colo, dá o carinho, faz alguma atividade, você conquista, ela esquece aquela situação. Se é uma coisa muito desejada e você gostaria de dar, porque aquilo vai trazer o crescimento do teu filho, faz um planejamento, monta uma forma. Eu vou dar o exemplo, se você me permite, do meu menino quando ele tinha 13 anos de idade, hoje é engenheiro mecatrônico, mas quando ele tinha 13 anos de idade, ele queria uma blusa nova
uma festa. Eu falei, mas blusa nova para quê? Festa? Que coisa diferente. Não, a gente tem que enfrentar a vida, não é assim, porque eu quero uma blusa nova. O que você pretende fazer? Eu falei, eu vou fazer o teu website. E ele, aos 13 anos de idade, que isso já tem mais de 15 anos atrás, não tinha nem regra para construir, ele construiu, porque ele queria a camisa, ok. Foi uma compensação. Então, assim, eu te digo, e hoje ele é um engenheiro mecatrônico, engenheiro de produtos da Fiat. Então, essa questão, eu estou ensinando o caminho. Eu posso dar uma camisa nova? Talvez eu pudesse, talvez não. Mas se eu sempre dou, eu estou ensinando meu filho a não ter limites. Tudo o que ele quiser, ele pode. E a vida não é assim. E aí, quando vai para a vida e o chefe é emburrado, é mal-humorado, os companheiros são traidores, né? Ele não sabe lidar com o mundo, porque no mundo dele tudo pode. Então, é como os pais põem isso na cabeça. Esse é o desafio. Perfeito. Pode complementar? Isso é interessante, porque as pessoas confessam que consomem, né, acabam gastando mais do que podem, e às vezes a gente se pergunta, mesmo as pessoas tendo consciência disso, por que elas não mudam? Porque se a gente for observar, muitas das dicas financeiras e de organização da vida são relativamente óbvias. Sim, a gente sabe, né? Eu ganho tanto, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Mas a gente acaba gastando. Poupar, pagar à vista. Mas por que isso é tão difícil? Porque isso envolve uma mudança de hábito, de características que às vezes estão relacionadas à sua personalidade. Por exemplo, no caso de consumo para ostentação. Se a gente for pensar friamente, é um raciocínio muito estranho, muito irracional, porque você compra coisas que você não precisa, com dinheiro que geralmente você não tem, para tentar impressionar pessoas que geralmente você não gosta. E isso é extremamente irracional, mas a gente faz. A sociedade faz esse tipo de... Então, se é tão óbvio, por que a gente repete esse tipo de comportamento? Porque exige essa reflexão sobre o nosso comportamento, se o nosso consumo realmente envolve bens supérfluos ou não, da gente questionar o que a gente está fazendo. E esse processo de autoconhecimento, de reflexão, é extremamente difícil, é extremamente complicado. E, trazendo isso para o contexto dos jovens, o que um jovem de 12, 15 anos, que tipo de autorreflexão ele está preparado para fazer? Se ele não está preparado, é muito mais provável que ele embarque em todas essas tendências de mercado e das grandes campanhas de marketing para que ele consuma. Porque é uma época em que você está mais propício, mais receptivo a isso. A autorreflexão, se vier, vem bem mais à frente quando você já consolidou esse comportamento. Então, quando a gente fala de educação financeira, esse tipo de coisa que seja nas escolas, isso acaba tendo um efeito muito limitado, porque de obviedade a gente já até está cansado disso. O problema é que isso envolve um processo muito mais complexo de mudança. Um processo psicológico mesmo, né? O impulso. A gente sabe, o meu limite é X, às vezes é o dobro do que a pessoa ganha. Ela sabe que ela não vai ter dinheiro no final do mês para pagar aquilo, mas ela acaba comprando porque tem o crédito, porque isso está muito barato, eu estou precisando mesmo. É um pouco complicado de controlar isso, né? De conseguir realmente barrar isso. Mas eu quero saber, Vânia, quando que é o sinal de alerta? Como a gente falou, consumir, todo mundo consome, às vezes em menor e maior medida, mas quando esse consumo realmente ele acaba chamando a atenção, quando que os pais, a família, as pessoas próximas devem ligar o alerta para saber que não é mais uma coisa controlada, é desenfreado mesmo. Existe algum sintoma? Vamos focar que a gente está falando do jovem, né? O jovem, na nossa sociedade, que é uma outra questão que eu até sugiro você fazer um programa em cima, porque ele não pode trabalhar. A grande maioria não pode trabalhar. Que é uma questão a ser questionada, porque, ok, trabalho infantil, mas se eu estou aqui no trabalho dos meus pais, eu estou aprendendo a trabalhar, eu estou
fazendo um pequeno serviço, eu estou aprendendo a ser cidadão. Esse jovem não tem renda. E esse é o grande desafio. Ele não tem renda e ele é impulsionado pelo consumo. E quem tem que ter o alerta são os pais, porque são eles que estão abastecendo. Ou é um dinheiro ilícito que está entrando, porque se ele não pode trabalhar, então um garoto de 10, de 11, de 12, de 13, 14, não pode trabalhar. Fica na rua, vem o tráfico de droga e arranja um jeito dele ganhar R$200 muito facilmente. Então essa questão é séria, que precisa ser vista. Mas respondendo a tua pergunta, a questão, o alerta dos pais. Eu estou fazendo as contas, porque a maior parte que eu vejo, né, que foi colocado aqui, faz a conta de cabeça. Não faz os tratos no talão de cheque, não soma quanto gastou, não soma. Faz a planilha, né? Não faz planilha, mas nem soma de cabeça. Mais ou menos eu acho que eu gastei isso. E a gente na psicologia já sabe há muito tempo, o Freud já levantou essa questão no século passado, que aquilo que é conflitivo eu esqueço. Então eu vou esquecer que eu comprei aquele negócio, que eu fiz aquela dívida, porque lembrar dela agora é lembrar que eu não posso comprar agora isso. Então não existe mágica, existe botar a conta no papel, fazer conta, eu posso ou não. E hoje você tem, com a internet, a possibilidade de fazer o trabalho que antigamente você tinha que fazer, de colocar todos os gastos. Você vai no Internet Bank, você vai lá, você pega tudo que você gastou e tudo que está comprado no cartão de crédito, o que foi no de débito, isso você sabe. É só olhar hoje, agora, você sabe quanto você gastou. Posso ou não gastar? Quanto que está previsto? Já gasto no cartão do mês que vem. Só que as pessoas não fazem isso, porque fazer isso é se dar limites. E a nossa sociedade não quer limites. Eu quero poder tudo, eu posso falar tudo, eu posso achar tudo, eu posso querer tudo. Então, aí não tem jeito. E eu volto a dizer, se a gente não rever essas questões, nós vamos adoecer como sociedade. Perfeito. Bom, nosso tempo chegou ao final, mas eu deixo aí 30 segundinhos para cada um fazer as considerações. Começo com você, Celso. Bom, com relação ao endividamento, é claro que as pessoas precisam prestar mais atenção nisso, fazer um pouco mais as contas, né, perceber quanto que ela está pagando por utilizar cartão de crédito, cheque especial, vai perceber que o dinheiro que ele gasta com isso é infinitamente superior ao que ele conseguiria em qualquer outra aplicação financeira. Prestar atenção nisso, mas isso acaba sendo um problema secundário. O problema maior é realmente fazer esse tipo de questionamento, né? Por que eu estou me realizando com o consumo? O meu consumo é supérfluo ou não é? Esse processo de autorreflexão é muito mais importante em termos de formação da sua personalidade, para isso trazer uma vida financeira muito mais saudável, muito mais estável. Perfeito. Vânia? Eu acho que a mensagem final eu daria para os pais, né? No sentido de, você ama seu filho, você ama mesmo, você quer bem para ele, você quer que ele seja um cidadão que tenha futuro, então fale mais não para ele e senta mais para conversar e dá mais carinho. Isso é de graça. Perfeito, ótimo recado. Bom, Vânia Reis, psicóloga, Celso Bissoli, professor de Economia da UFES. Muito obrigada, pela participação de vocês. Obrigada também você de casa que acompanhou o Contraponto de hoje. Nós falamos sobre jovens e consumo. Lembrando que você pode rever esse programa no canal da TV Alice no YouTube. Obrigada pela companhia, até o próximo programa e continue acompanhando a TV Alice, Canal Cidadão.